Olá, meu nome é José Paulo de Barros, falando daqui do meu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é 20 de abril de 2020, segunda-feira. Quero ler aqui no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo... A criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão, céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produzam a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã,
Foi tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa foi a criação de Deus. Não é verdade? A Bíblia, nesse rápido relato que eu fiz sobre a criação da terra, dos seres viventes, e até de Adão, né, do homem. Então, todas as coisas foram feitas por Deus. Entre a criação, as criações, que tudo foi feito por Deus, e a criação do homem, não diz exatamente o espaço de tempo entre a criação dos seres viventes e a criação do homem. Mas, em determinado momento, Deus deve ter chamado Jesus à parte e ter confabulado o seguinte: nós temos o nosso espaço aqui celestial, onde dominamos. A Terra é muito vasta. Isso é o que estou pensando. A Terra, por ser muito vasta, precisa de um dominante. Então foi quando ele disse: vamos fazer então um homem à nossa imagem e semelhança, para que domine, seja ele o governante, o governador da terra, e tenha domínio sobre aves, pássaros, répteis, animais, peixes, as bestas feras do campo. Todos os animais ficaram sob a responsabilidade desse próximo ser que ele ia fazer, que eles iam fazer. Então, Deus pegou a argila, o barro, como queira chamar, e começou a construir o homem, diante do olhar ativo, do olhar do Senhor Deus, do Senhor Jesus, né? O olhar curioso. Então, ali estava. Deus fez tudo bem detalhadamente, bem cuidadosamente, artisticamente bem feito, matematicamente detalhado. Fez o homem aquela imagem bonita, linda, bem feita. Estava ali estirado no chão.
enquanto em volta dele a vida pululava de insetos, de animais, de aves, nos rios os peixes, nos mares os grandes peixes marinhos, as baleias, enfim, nos rios os peixes e no céu as aves. E o homem estava ali, aquela imagem linda, formada, mas enquanto havia vida em torno deles, não havia vida, aquela imagem era inanimada, não se movimentava, não tinha vida. O que aconteceu? Será que Deus não soubera calcular bem a coisa? E aquela imagem permanecia inerte, sem vida? Não, nada disso. Deus não faz nada pela metade. Deus é um ser supremo, infinitamente inteligente. Não é? Se ele fez as galáxias, fez a terra, o mar, com aquela imensidão de água, os peixes, todos os vivos, por que não procuraria uma maneira correta de fazer com que aquela imagem, que fora feita segundo a sua imagem e semelhança, vivesse? Então, diante do olhar perspectivo do Senhor Jesus, ele pegou assim na cabeça do homem, daquela imagem de barro, e simplesmente soprou nas narinas daquela estátua. E subitamente, o primeiro sinal de vida, eles perceberam no tórax, na barriga do homem, que ele arfava ritmicamente, respirando aquele ar que saíra da boca do Todo-Poderoso. Ali estava o homem vivo, se movimentando, se movendo. E naturalmente eu acho que Deus deve ter olhado para Jesus e Jesus para ele, e devem ter esboçado um sorriso de satisfação, de alegria pelaquela grande criação. Mais uma das criações de Deus. Sem dúvidas, se abraçaram, consolidados, e aquele homem ergueu-se, naturalmente sem saber o que dizer, o que fazer, porque ele nem sabia por que estava ali. Era uma coisa feita, um objeto de arte. Então, naturalmente, sem nenhuma palavra, Deus começou a orientá-lo sobre todas as coisas que estavam ali presentes. E deram-lhe então a responsabilidade de dominar tudo. E cada coisa, cada objeto que aquele homem, cujo nome Deus dera, chamado Adão, cada nome, cada objeto que ele visse e nomeasse, este seria o nome correto, que seria chamado aquilo a quem ele chamasse pelo nome. O nome que ele ia criar naquela hora, Adão, não é? Então, certamente, Deus deve ter confabulado com Jesus. Bem, já fizemos isso tudo. Vamos para os nossos domínios celestiais. Vamos deixar Adão aí, né, no paraíso, curtindo essa maravilha. Não é verdade? E certamente subiram, né? Deixaram alguns anjos, guardiães, monitorando Adão, observando os movimentos ali da terra, do paraíso. Enquanto Deus se ausentava para os seus aposentos lá nos céus, ele e o Filho. Agora, vez por outra, quando Deus vinha visitar o paraíso, ele sempre via Adão alegre. No princípio, Adão alegre, contente, brincando com um animal, com outro, né? E teve um dia em que ele voltou e viu que Adão estava triste. Adão estava triste.
Então ele e Jesus notaram isso. E disseram: por que será que Adão está triste? Aí Jesus disse: será que porque ele vive sozinho, solitário? Deus disse: certamente deve ser isso. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema do Adão agora mesmo. O que vamos fazer, meu pai? Olha só, eu vou fazer cair sobre ele um sono profundo. Eu vou fazer cair sobre Adão um sono profundo. Vou fazer uma cirurgia. Vou fazer um corte cirúrgico no seu lado direito da sua costela. Vou extrair dali uma costela dele. E dessa costela, filho, vamos modelar uma pessoa do sexo feminino, que certamente será a companheira de Adão. Eu só sei que eles fizeram matematicamente, corretamente, aquela mulher. Daquela costela eles modelaram, esculpiram e saiu uma mulher. Certamente devia ser uma das coisas mais lindas que já existiu na face da Terra. Certamente tinha os cabelos longos, né? Bem torneadas, bem sensual. E então, quando Adão acordou, ele naturalmente deve ter explicado para ele o motivo daquela mulher estar ali, né? E entregou aquela companheira, que seria a companheira dele pelos restos dos seus dias, entregou a Adão. Adão naturalmente ficou extasiado diante de tanta beleza, e já aquela tristeza fora embora, não existia mais na face de Adão, porque com o sentimento de homem, a psicologia humana, porque ele passou a ser humano, já aflorara na mente de Adão, e passara a ver aquela mulher como a sua companheira. Já não sentia mais tristeza. E quando ambos foram embora, voltaram para os céus, pai e filho, deixaram Adão bem alegre ao lado da sua companheira, cujo nome chamou de Eva. Agora já podia competir em matéria de companheirismo com os animais em volta, porque cada animal tinha a sua fêmea, cada pássaro tinha a sua fêmea. E agora Adão, que antes estava triste porque vivia só, não tinha mais motivo para tristeza. Ele tinha a sua companheira de lado. Uma das coisas mais belas que Deus fez na terra foi a mulher. É uma criação fantástica, divina, que não tem explicação exata para descrever a beleza de uma mulher, seja ela quem for. E para encurtar a história, Adão ficou muito feliz com aquilo. Agradeceu a Deus, naturalmente do modo como ele sabia agradecer, né? Daquele dia em diante, eles passaram a ser marido e mulher. Só tinha um detalhe. Ambos estavam nus. Ambos estavam nus, mas não se envergonhavam da sua nudez. Era uma coisa assim, inocente, como duas criaturas inocentes. Outro detalhe. Entre o tempo em que Adão recebeu sua esposa e a aparição da serpente, não se sabe exatamente quando foi. Eu só sei que depois, antes do Senhor subir para os céus, chamou os dois, mostrou a eles tudo quanto havia feito. Entende?
os animais, que eles haviam de comer, entende? As plantações, as árvores frutíferas. É aí onde tudo começa, nas árvores frutíferas. Depois dele indicar aos dois qual tipo de frutas que ele podia provar, comer, a qualquer hora, a qualquer momento, ele chamou os dois a atenção e disse: olha, vem aqui. Está vendo essa árvore aqui no centro do jardim? Belos frutos, não é? Ela tem? Muito bem. Essa árvore, de todos os frutos que tiveram nas árvores aqui do jardim, vocês podem provar, podem comer à vontade. Agora, meus filhos, só não comam, nem toquem no fruto desta árvore aqui, que está diante de vocês, que eu estou lhes mostrando. Adão, naturalmente, deve ter perguntado por que não podiam tocar naquela árvore nem comer os seus frutos. E Deus, naturalmente, deve ter respondido: porque no dia que vocês tocarem nesse fruto, comerem o fruto dessa árvore, vocês morrerão. Vocês morrerão, simplesmente vocês morrerão. Então, a partir de agora, essa é a árvore do fruto proibido. Não comam ele, nem sequer toquem, porque vocês vão morrer. Essa foi a ordem que o Criador deu para Adão e Eva. Vejam bem, a desobediência do homem como é. Eles tinham tudo às suas mãos, ao alcance das suas mãos ali na terra, no Éden, né? Podiam comer do que quisessem, brincar com o animal que quisesse, que nenhum era perigoso. Entende? Tinha aquela mulher linda ao seu lado, que podiam coabitar, podiam se relacionar, que não era pecado, para ele possuí-la como esposa, porque dessa união nasceria uma nação santa, sem pecado. Porque muita gente confunde isso, que Adão pecou porque transou com Eva. Não, isso aí era livre, porque se fosse assim, ele não admitia, não abençoava o casamento entre o homem e a mulher. Porque o marido possuir sua esposa com naturalidade não é pecado, nunca foi e nunca será. O pecado está na desobediência, no adultério, por exemplo. E então, mas eles caíram em pecado somente porque desobedeceram a Deus. E como foi essa desobediência? A história é longa, mas eu vou abreviá-la um pouco. Eis que um belo dia, eles já advertidos sobre aquela árvore, estavam Adão em algum lugar do pomar do jardim, e Eva começou, curiosa como era, a olhar, aproximou-se daquela árvore e começou a pensar. Uma árvore tão linda, tão frondosa, com frutos tão apetitosos, que dava água na boca, não poder comer? Qual seria o segredo daquilo? Por que Deus envenenara os frutos daquela árvore? Só, meus irmãos, que Satanás já havia rondando aquela parte do jardim, porque ele tinha permissão de entrar ainda, e naquela árvore tinha uma serpente enorme. E Satanás, astuto, usou a serpente como se ela estivesse falando com a mulher. Ele via as intenções dela, né? Aí disse, se aproximou dela
e perguntou, fez uma pergunta qualquer a ela. Ela disse: "Ô Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podiam comer dessa árvore, do fruto dessa árvore?" Ela disse: "Foi. O Senhor disse que no dia que a gente comesse, nós morreríamos." O Satanás riu, ou melhor, a cobra riu, ou o Satanás riu na sombra da cobra. Eva não estava vendo o diabo. Até então era Lúcifer. Mas ela ficou assim admirada de ver uma cobra falar. E a cobra... "Então foi isso que ele disse a vocês? Ora, ora, ora. Eva, acorda. Não é verdade, Eva. Não é verdade. Ele sabe, Eva, que no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês ficarão tão sábios, tanto quanto ele. Ficarão tomando conhecimento do bem e do mal. Ficaram quase iguais a eles, grandes em sabedoria e em poder. Toma!" Aí a serpente disse: "Vai, pega uma árvore, um fruto desse e come para você ver que sabor maravilhoso." Eva olhou assim para um lado, esboçou um riso meio amarelo e estendeu a mão, ingenuamente estendeu a mão e pegou. Pegou e comeu. Então logo ela comeu, nada aconteceu com ela. O diabo aí sumiu, desapareceu. Rindo vitorioso. Então Eva sentiu-se viva. Não morreu, não aconteceu nada com ela. Correu imediatamente, chamou Adão. Correu: "Adão, Adão, Adão. Olha, querido, você não disse, Deus não disse que a gente não podia comer o fruto dessa árvore?" Disse: "Que fruto é esse na sua mão?" "É exatamente o fruto da árvore proibida, Adão." "Da árvore proibida, Eva? Você está louca?" Disse: "Não, eu provei, eu comi aqui." Ele mordido: "Estou viva, Adão, estou viva." E ficamos. "E se você comer, prova, toma, prova dele, prova, por favor, por favor." Adão: "Eva, eu não posso fazer isso. Deus nos proibiu." "Adão, mas ele disse que a gente se comesse morria." "Eu comi e não morri." E Adão, ingenuamente, ou burramente, pegou e também comeu. Eva, é verdade. Além de ser muito saboroso, não é venenoso. Olha aí, estamos vivos. Quem te disse isso para a gente comer? Foi a cobra, a serpente. Ela falou contigo, falou. Muito astuciosa essa cobra. Aí tudo bem, não morreram. Eu acredito que eles retomaram as suas atividades diárias, mas sempre provando do fruto, porque parecia ser o mais gostoso de todos. Entendeu? Aí certo dia, quando Deus faz uma visita ali ao Éden, percebeu a ausência dos dois. Aliás, eu esqueci de um detalhe. Quando os dois comeram do fruto, aí parece que uma escama caiu dos olhos dele, dos dois, que perceberam que estavam nus. Eva, estamos nus. Foi aí que tudo começou.
Então, voltando atrás, quando Deus veio passear no jardim do Éden, que notou a ausência dos dois, chamou: Adão, onde estás? Ele ficou calado. Adão, onde estás? Aí Adão disse: estamos aqui, Senhor. Estamos escondidos. O Senhor disse: por que estás escondido, Adão? Porque estamos nus. Então Deus disse: então vocês comeram do fruto proibido que eu disse para vocês não comerem? Ele disse: é. Eva me deu e eu comi. Por que fizeste isso, Eva? Ela disse: ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Deus irou-se, mas não demonstrou a sua ira em ação. A ira que ele demonstrou foi essa, verbal. Por que me desobedeceste, Eva, Adão? Tu has de comer a partir de hoje, tu has de comer do fruto da terra, com o suor do teu rosto. A terra passará a dar cardos e espinhos, e todos os animais da terra ficarão ferozes. E tu, Adão, comerás com o suor do teu rosto, lavrarás a terra para obter o teu sustento. E virando-se para a mulher, disse: e tu, Eva, porque desobedeceste a minha voz, e fizeste com que teu marido caísse em pecado, em erro, ficarás dando à luz com dores. Multiplicarei sobremaneira as dores do teu parto, e ficarás dando filho a dores. Só tem uma coisa: vocês não poderão continuar mais aqui no jardim. E Deus os expulsou do jardim. Todos dois. Saíram cabisbaixo pela única porta que tinha. A terra era vasta, era imensa, eles podiam se virar fora do jardim. Então, e fora, na a porta do jardim, ele colocou um anjo, ou foi 2 anjos, com espadas flamejantes, espadas incendiárias, tomando conta da porta do jardim, para não deixar nenhum dos dois entrarem. E eles foram banidos do jardim do Éden, pela desobediência ao Senhor Deus. Isso aconteceu. E até os dias de hoje, a terra continua dando cardos e espinhos. E até os dias de hoje, o homem continua dando duro, trabalhando, lavrando a terra, comendo do seu suor, do suor do seu rosto, o seu próprio pão. Por causa de quê? Da desobediência de uma mulher. Eu acredito que se Adão tivesse naquela hora junto, não teriam caído na tentação. E o diabo não teria se aproximado de Eva pela sua fragilidade. Foi por isso que ele se aproximou da mulher, porque ela era mais frágil, mais propensa a acreditar em mentiras. E assim a história termina. Adão e Eva são os responsáveis pela multiplicação das pessoas até os dias de hoje. Geração, entra geração, sai geração,
E assim por diante, geração em geração. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. E até os dias de hoje, as pessoas continuam desobedecendo às ordens do Criador e tendo por isso o seu castigo. Se vocês gostaram da palestra do Paulo Coroa de Maceió, deem um like, pelo amor de Deus. Deem um like. E subscrevam. Cadê a caneta? Façam uma subscrição em nome de Jesus, que eu agradeço profundamente. E aqui, fico por aqui, pedindo a Deus que abençoe a todos vocês, hoje, amanhã e sempre.